Graças e paz, irmãos, PG falando aqui para o último vídeo do capítulo 4 e o quinto e mais glorioso dos solas da Reforma. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Nos vídeos anteriores vimos que somente a Escritura tem autoridade final, que somente a fé nos justifica, que somente Cristo é o nosso mediador e que somente a graça é a base da nossa salvação. Tudo isso aponta para uma única conclusão inevitável. Se tudo vem de Deus, por meio de Deus e para Deus, então toda a glória pertence somente a Deus. Então esse último sola, na verdade, ele é uma conclusão de todos os outros juntos. Exatamente. Só lhe deu glória não é apenas o quinto sola. Ele é a síntese e o destino de todos os outros. Se a Escritura é de Deus, a glória é dele. Se a fé é dom de Deus, a glória é dele. Se Cristo é o único mediador, a glória é dele. Se a graça é soberana, a glória é dele. Tudo converge para um único ponto: Deus. Então, só lhe deu glória afirma três coisas com precisão. A primeira, o objetivo final de toda a criação e da salvação é a glória de Deus. Nós vimos isso lá no comecinho, né? No primeiro capítulo. Exatamente. Romanos 11:36 é um dos versículos mais grandiosos de toda a Bíblia, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Três preposições que resumem tudo: dele como origem, por meio dele como caminho e para ele como destino. Não existe nada na criação, nem na história, nem na salvação que esteja fora dele. A segunda afirmação é que nenhuma glória pertence ao homem, ao livre-arbítrio, a líderes, à igreja ou à tradição. O Salmo 115:1 ora com humildade e precisão: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Repare na repetição: não a nós, não a nós. O salmista insiste duas vezes, como se soubesse da nossa tendência de roubar, mesmo que inconscientemente, um pouquinho da glória que pertence somente a Deus. E a terceira afirmação: a vida cristã inteira deve ser vivida corandeu, diante de Deus para a sua glória. E pastor, o que é corandeu? Corandeu é uma expressão latina que significa na presença de Deus. Viver corandeu é viver com a consciência de que cada momento, cada decisão, cada palavra, cada trabalho, cada refeição está sendo vivido diante dos olhos de Deus e deve ser feito para a sua glória. 1 Coríntios 10:31 não deixa dúvida. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, não apenas os momentos de devoção, mas tudo. Pastor, mas isso é possível? Como eu glorifico a Deus lavando louça ou dirigindo para o trabalho? Essa é uma pergunta muito boa. Viver para a glória de Deus não significa que você precise estar orando em voz alta enquanto lava a louça, embora seja uma prática boa, mas significa que você faz tudo com a consciência de que pertence a Deus, com excelência, com integridade, com amor, como alguém que está servindo ao Senhor e não aos homens em tudo que faz. Colossenses 3:23 nos ensina: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. É uma postura de coração e não uma performance religiosa. Interessante. Explica mais um pouco? Ok, para entendermos então em profundidade, vamos olhar o contexto histórico. Na teologia medieval e na prática religiosa popular, a glória da salvação estava sendo dividida. Parte ia para os santos, que tinham os seus méritos acumulados em um tesouro celestial, que podia ser distribuído aos crentes por meio das indulgências, e partia para a igreja como instituição, que se apresentava como a dispensadora necessária da graça. E partia para o próprio livre-arbítrio humano, que cooperava com Deus na salvação. Mas daí tudo isso deixa de ser graça de Deus. Porque todo mundo está participando do negócio aí? Exatamente, porque a estrutura sacramental dava à igreja e ao clero uma parcela enorme de poder e mérito. Então o líder religioso era o dispensador da graça. Sem ele, você não podia se confessar, não podia comungar, não podia receber o perdão. E veja, a religião popular, por sua vez, exaltava homens e devoções muitas vezes mais do que Cristo. Santuários de santos atraíam mais peregrinos do que a proclamação do evangelho em si. E foi contra este cenário que a Reforma respondeu com três afirmações poderosas. Primeira, Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8 é demolidor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens esculpidas. E pastor, não tem espaço para negociação então? Nem um pouco. A glória é dele e somente dele. Segunda, a eleição e a salvação existem para o louvor da glória da graça de Deus. Efésios 1:6 nos diz que fomos predestinados para louvor da glória de sua graça.
não para mostrar o quanto somos bons, não para exibir o nosso livre-arbítrio, mas para louvor da glória e da graça dele. E a terceira, mesmo as boas obras que praticamos foram preparadas por Deus de antemão para que andássemos nelas, como nos ensina Efésios 2:10. Poxa, pastor, então até quando eu faço coisa boa é de Deus. Exato, quando alguém crente ou não crente faz algo de bom é de Deus. Toda boa obra vem do alto, vem do Pai de todas as luzes, como diz em Tiago. Não há absolutamente nada de que nos gloriar. Então, só lhe deu glória é exatamente a síntese de todos os outros 4 solas. Sola Escritura revela a vontade de Deus para a sua glória. Sola Fide é a fé, o dom de Deus para a sua glória. Solos Christus, Cristo é o centro para a glória de Deus. Sola Gracia, graça soberana para a sua glória. Quando você entende os 5 solas juntos, percebe que eles não são 5 ideias separadas, são 5 facetas de uma única verdade. Deus é o começo, o meio e o fim de tudo. Eu ia fazer a pergunta se o só lhe deu glória não era algo só para o século XVI. Mas eu já fiz essa pergunta nos outros vídeos e quebrei a cara, né? Sim, porque o só lhe deu glória é uma correção necessária e urgente para a vida da igreja hoje. E 4 aplicações práticas que precisamos gravar no nosso coração. A primeira aplicação, uma igreja que exalta mais o ministério X, o pastor Y ou a denominação Z do que a Deus, trai o só lhe deu glória. E isso não é hipérbole, isso é idolatria. É uma realidade presente em muitas igrejas evangélicas hoje e talvez na nossa. Quando o nome do pastor é maior do que o nome de Cristo, quando a marca da denominação é mais celebrada do que o evangelho, quando o crescimento numérico da igreja é mais exaltado do que a santidade do povo de Deus, quando a tradição dos antigos é mais importante do que a letra da palavra de Deus, o só lhe deu glória está sendo violado. A segunda aplicação, nossa vida diária, o trabalho, a família, o lazer, deve ser vivida para a glória de Deus. Isso significa que um cristão não tem área secular da vida. Não existe um momento em que você é cristão, que é o culto de domingo e outras atividades da igreja, e o momento em que você é apenas uma pessoa normal, que seria o resto das atividades da semana. 1 Coríntios 10:31 não faz essa distinção. Quer comais, quer bebeis, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. A terceira aplicação, a filosofia ministerial da nossa igreja, que é Bíblia, oração e comunhão, e dentro de comunhão, amar, conhecer, falar e fazer, é ela mesma uma aplicação prática de só lhe deu glória. Quando colocamos a Bíblia como fundamento, estamos dizendo que a glória é de Deus, que fala pela sua palavra. Quando priorizamos a oração, estamos dizendo que dependemos totalmente dele. Quando cultivamos a comunhão dos santos, dos membros da igreja, dos irmãos, estamos edificando o corpo de Cristo para a sua glória. Cada pilar da nossa vida como igreja aponta para Deus e não para nós mesmos. E quarta e mais libertadora aplicação, contentamento em ser instrumento e não protagonista. Essa é talvez a aplicação mais difícil de todas, porque vai contra o nosso instinto natural de querer ser reconhecidos, valorizados, celebrados, louvados, elogiados. Mas o cristão que entende o só lhe deu glória encontra uma paz profunda em ser apenas um instrumento nas mãos do mestre, porque o instrumento não recebe o crédito pela obra. O crédito vai para quem o usa. Eu não vejo ninguém falando parabéns, martelo, mas a gente dá parabéns para quem usou bem o martelo. Exatamente. E antes de fecharmos, quero reunir os 5 solas em uma única visão, para que você leve isso gravado no coração para sempre. Sola Escritura. Sem a Escritura como autoridade final, ficamos à mercê de tradições e opiniões humanas. Sola Fide. Sem a fé somente, a paz com Deus se torna impossível. Solos Christus. Sem Cristo somente, multiplicamos mediadores e perdemos o Evangelho. Sola Gracia. Sem a graça somente, a salvação deixa de ser dom e passa a ser salário. E só lhe deu glória. Sem a glória somente a Deus, roubamos aquilo que pertence exclusivamente a Ele. 5 verdades, um único evangelho bíblico centrado em Deus e na sua glória. Pastor, então acho que agora eu entendi porque os 5 solas são chamados de pilares da nossa fé. Por quê? Porque cada um deles sozinho já é poderoso e importante, mas juntos eles formam praticamente uma muralha que não cai nunca. Boa ilustração. E os membros da nossa igreja que compreendem os 5 solas não são apenas pessoas com mais conhecimento teológico, são pessoas capazes de dar razão da esperança que há em nós, como manda 1 Pedro 3,15, e de transmitir a outros um evangelho bíblico, centrado em Deus e na sua glória. E com isso nós encerramos o capítulo 4.
que Deus nos conceda corações que vivam o só lhe deu glória em tudo, a cada dia, em cada área da vida. No próximo vídeo nós vamos entrar nas alianças. Você vai gostar bastante desse assunto. Por quê? Porque você vai começar a entender a Bíblia toda. Enquanto isso, que Deus nos conceda corações que vivam o só lhe deu glória em tudo, a cada dia, em cada área da vida. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.